Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, eu sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias do canal, bem como poderá tirar dúvidas, debater sobre o mercado de opções e saber de todas as novidades do canal. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code para você já participar do grupo. Também não deixe de se inscrever na fila de espera do próximo treinamento operacional. Basta você acessar a descrição. Se você quiser também assinar o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade, basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, onde você vai encontrar um sistema que ele operacionaliza todo o racional do Rocha Opções. Depois do sucesso da primeira operação, que foi divulgada publicamente, será que ela foi um trade atípico? Será que foi um golpe de sorte? Porque o mais importante é a consistência das operações. Ninguém quer ter apenas o bom trade, mas ganhar sempre, até que você possa chamar isso de uma renda recorrente. E será que o portfólio deu certo? Mesmo com a Ambev surpreendendo todo mundo achava que a Ambev era aquela ação que era a mais comportada do mundo, a perfeita para fazer THL. E será que deu certo mesmo com a crise das Americanas? Mesmo tendo que realizar vários manejos? Se você quer ver um conjunto de 6 operações de venda de opções de verdade, na prática, no mercado brasileiro, não pode deixar de assistir esse vídeo. Aproveite e venha comigo. Então, resultados do portfólio 2. E temos aí o nosso Mr. Data brasileiro, Rodrigo Viega, que foi o grande responsável por colher todo esse material, mas também eu não posso deixar de falar do nosso grande amigo e membro do canal, Martini, que ele mesmo acompanhou todo o decorrer desse ciclo aí e nos ajudou bastante a coletar todas essas informações. Muito legal. É sempre muito importante, eu acho que sempre que você quer fazer um operacional baseado na ciência, tem que ser possível das pessoas poderem acompanhar e se certificarem que, de fato, os resultados são aqueles. Não adianta falar, tem que ser comprovado. E sempre que a gente abre, então, um portfólio, mesmo que você não entenda os gráficos, porque eu vou estar colocando muitos gráficos aqui hoje, você não precisa saber disso tudo, ainda mais se você está chegando agora no canal, mas o importante é que você entenda a história e as lições dessa história, tá? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa, com certeza, é a prática, né? E aí nós temos aí um racional que teve origem nos Estados Unidos, então é sempre muito valioso quando a gente comprova dentro do nosso mercado a assertividade, de fato, de todas as premissas lá que a gente adota dentro do operacional. E não só a gente vai estar mostrando os resultados, como também a boa prática, tudo que nós fizemos para garantir o resultado que a gente vai apresentar. E é muito aquilo, ó, não se prenda a você entender ou não, porque muitas vezes você não conhece os indicadores, você está chegando agora, você não conhece o canal, mas eu tenho certeza que você vai entender os resultados, tá? Então, vá até o final, porque lá no final a gente vai estar mostrando qual é a taxa que você poderia ganhar. Vale a pena a gente trazer aqui rapidamente o portfólio anterior. Então, nesse portfólio anterior, nós tivemos um resultado muito interessante, que poderia chegar a 2,72 ao mês, mais a renda fixa. Então, se você quiser
assistir ele, então vá para então a demonstração do portfólio 1. Está muito interessante, você vai ter com certeza grandes insights de como o mercado de opções funciona no Brasil. Então, aqui esse foi o portfólio público segundo que nós abrimos aqui dentro do ciclo de fevereiro. Aqui tem a dimensão do tamanho dos 6 elementos desse portfólio que foram construídos dentro de um racional de como você deve gerir um portfólio de opções. Então, você tem aqui a Eletrobras, a Ambev, o Bova, a Prio, o EG, o IP3, que são todas elas de setores diferentes para a gente conquistar um equilíbrio muito bom dentro do portfólio. Então, raramente você teria uma grande parte delas indo numa mesma direção. As que saíram do script, a gente vai estar dando detalhes sobre isso, foi a Ambev e a Prio, e de movimentos opostos, né? A Ambev ela caiu e a Prio explodiu para sempre. Então, é por isso que a gente faz também o portfólio, para que os movimentos sejam compensados aí dentro. O primeiro gráfico que a gente vai estar trazendo aqui, então, é o gráfico que demonstra o resultado. Então, você vê aqui que a partir aqui do início, ele começou a apresentar um resultado que foi evoluindo consistentemente, mas aí nós tivemos, no final, uma grande volatilidade do resultado, porque 2 daquelas 6 opções nós levamos até o exercício. Não é desejável que isso aconteça, mas eventualmente vai acontecer. E quando a gente, então, vai fazendo aqui como se comportou o Theta, nós vemos aqui que houve uma grande expansão desse risco. Uma expansão de risco que chegou a 84%. Então, quando você dimensiona as suas posições aqui, se você vai levar até a expiração, você tem que entender que essas posições aqui, se levadas até o final, elas vão levar a uma expansão muito forte. E que, se você tiver alavancado, isso pode te machucar. Então, a gente vai considerar essa expansão de risco levada até a expiração, que foi o que é diferente, então, do portfólio 1. No portfólio 1, a gente não teve que levar até a expiração. Aqui a gente teve 2 casos que levou, então, essa expansão de risco aqui. Então, aqui a gente observa um outro gráfico interessante, que a margem ela foi acompanhando o resultado, porque a partir do momento que o valor das opções vai caindo, a margem também vai caindo. Mesmo com esse resultado mais volátil aqui no final, a margem sempre se manteve bastante estável. É interessante a gente observar isso. Aqui nessa tela a gente vê o risco vega vezes o risco gama. A gente vê que essa relação aqui ela sempre teve dentro de limites extremamente favoráveis e só melhoraram, porque o Theta, o ganho de Theta, ele se tornou muito mais do que a qualquer aumento de volatilidade poderia provocar. Essa tela aqui mostra o quanto direcional ficou o portfólio. Ela é muito interessante, essa tela, porque você vê aqui as escalas aqui, elas estão a mesma escala. Então, você vê o Theta. Ora, se a gente pegar aqui, que aqui é o 0, a gente vê que o delta beta, sempre que ele esteve acima daqui do Theta, o portfólio esteve direcional, e pelo fato dele estar negativo, isso quer dizer que ele ficou bearish, ou seja, o mercado subiu e fez com que o portfólio ficasse bearish. É isso mesmo, é o contrário.
você vê aqui que todo esse momento aqui, ele estava bearish. O que fez o portfólio ser neutralizado? Ele voltar a ficar neutro. Foram os manejos. Os manejos é que fizeram, então, o portfólio ficar neutro. Mostrando que o manejo ele é uma forma extremamente eficaz de você neutralizar seu portfólio, sem necessariamente precisar fazer delta hedge de início. Muito bacana, muito interessante, né? E depois a gente vê aqui que o Teta cresceu naquele final, como a gente já discutiu. Então, o manejo neutralizou o portfólio. Muito interessante isso. Aqui, então, a gente vê como se comportou. A gente vai estar trazendo aqui dois ativos que tiveram comportamentos extremos, um em relação ao outro, né? Então, temos aqui a Ambev, né? Aí, olha só a cotação da Ambev. Quando teve lá o escândalo das Americanas, né? Como ela teve uma queda muito forte e ela ultrapassou o strike devido a essa queda forte. Então, a gente teve que levar até a expiração. Veja só como o risco gama cresceu violentamente lá perto da expiração. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Ela foi lá, aí no final ela recuperou aqui. Esse gráfico aqui mostra a relação entre a volatilidade implícita e a volatilidade histórica. Então, a gente percebe aqui que houve um momento no qual, nessa região aqui, ó, momento no qual a volatilidade histórica ela deu um salto e alcançou a volatilidade implícita, absorvendo toda a vantagem que a gente tinha no trade. Porque ela caiu violentamente lá. Então, o prêmio que já estava oferecendo ali, ele foi impactado por esse aumento repentino de volatilidade. Ao mesmo tempo, você vê, então, se você tivesse lá em 19 de janeiro, você nunca teria aberto essa operação, porque o IVV ele estava muito baixo já. Só que a volatilidade histórica ela não tinha ainda absorvido, demonstrado esse novo momento imprevisível de risco, que somente apareceu nesse movimento aqui que fez, então, o IVV cair absurdamente. Então, aqui a gente tem como se comportou, né? A gente teve uma expansão aqui de margem realmente muito grande aqui, muito forte, e que foi quando surgiu, então, aquele escândalo das Americanas, né? Já era de se imaginar isso, mas o incrível não foi isso. O incrível é que esse risco, essa alteração de margem, ela aconteceu em todas as ações, e não só na Ambev, isso que a gente observou. É importante também reparar aqui que o trade ele ficou negativo durante quase todo o ciclo, e só no finalzinho aqui que, de fato, ele ficou positivo, que é quando nós fechamos o trade. Muito interessante. Aqui você consegue, então, visualizar, assim como também esse aumento da margem aqui nesse momento crítico aqui. Claro que todo esse movimento fez a gente, essa queda aqui fez a gente ter que levar mais adiante. Esse gráfico aqui mostra também como se comportou o resultado e pelo ganho de teta. Então, você vê aqui que o ganho de teta, ele sempre é uma curva bastante contínua, não há grandes movimentos. E o resultado, né? O resultado nada mais é do que o ganho de teta somado ao ganho ou perda direcional.
E é por isso que ele não fica. Você não ganha apenas pelo teto, você ganha em pé e pelo direcional. Mas o jogo todo é você ter sempre um teta que ele cubra qualquer eventual do direcional. A gente vê que teve bem equilibrado aqui, apesar dessa volatilidade grande. Então, houve muita volatilidade do resultado. Não se preocupe com esse gráfico. Eu até fiquei brincando com o Mr. Data. Data, você quer que a gente mesmo apresente essa tela aqui? O pessoal vai surtar. Eu vou tentar explicar o que tem de interessante aqui, tá? Eu acho que vale a pena a gente comparar aqui primeiro IVR com IVRR. Então, a gente tem aqui o IVR e o IVRR, que é essa curva aqui. Então, você vê que quando houve aquela movimentação radical, o IVRR cruzou aqui o IVR. A gente aprendeu, quando a gente viu os indicadores, que quanto menor o IVRR, melhor. Ainda mais se ele estiver no terreno positivo, como foi aqui. Então, o IVRR subiu muito forte. Muito forte. O IVR também não ajudou muito aqui, ó. Então, a gente entrou num terreno extremamente negativo. Por mais que você tivesse um IVR alto, ele estava inferior ao IVRR. Isso não é vantajoso. Então, você pode ter aqui um IVRR, como estava aqui, a 90, e o IVR a quase 60. Não é vantajoso. Não é vantajoso. Tá? Vale a pena também a gente observar aqui a relação entre o IVV e o IVVA. Você repara aqui que o IVVA ele estava mais alto, né? Porque ele fala de uma vantagem de longo prazo. Enquanto a vantagem de curto prazo, ela estava sempre abaixo, mostrando que, de fato, não era um bom momento para a Ambev. Só se tornou um bom momento para a Ambev nessa região aqui. Por que se tornou um bom momento? Porque o IVVA cruzou, porque o IVV cruzou o IVVA. Por que ele cruzou? Porque ele teve um surto de volatilidade implícita. Então, Benedito, o cruzamento, né, do IVV pelo IVVA pode ser um grande indicador de um surto de volatilidade. Olha que interessante a gente está observando nesse trade. Muito legal. Então, essa é a região de cruzamento. E agora a gente vai trazer também o que foi o inverso, né? Apesar da elétrica ter começado a se comportar muito mal devido à ameaça de voltar a ser estatizada, isso aqui foi antes, um pouquinho antes. Então, você vê o quanto a gente tem uma volatilidade histórica, nessa curva aqui azul, que ela se comporta sempre muito bem, mas pegamos uma abertura de jacaré. Essa abertura aqui de jacaré que a gente pegou. Aí o que restou para a gente? A gente deixou ela correr mais um pouco e depois foi só observar a volatilidade implícita caindo. Então, esse é um comportamento muito esperado das empresas que são core. A Eletrobras, talvez agora não seja mais core, mas nessa época ela era. Uma empresa core é isso, é uma empresa que tem uma volatilidade histórica bastante estável e a gente, então, fica esperando um momento de oportunidade quando sobe a volatilidade, porque a gente sabe que vai ser sempre trades bastante tranquilos. Está aí uma queda constante do IV, da volatilidade implícita. Então, a gente também pode observar também que é um trade que tenderia a ser tranquilo. É importante a gente dizer que ele foi também rápido, ele durou apenas do dia 4 até o dia 18 de fevereiro. Mas é interessante que nele também chegou
o estresse de mercado, pelo menos essa é a grande hipótese, né, dessa alteração que houve da margem. Tudo indica que ele respingou também em todos os ativos esse movimento. Muito interessante, algo que a gente observou. Então, a gente também percebe aqui a tranquilidade que foi o trade pela cotação linha azul. Você vê que nem chegou perto dos extremos. Realmente foi bastante tranquilo. Aqui o delta começou zero, foi para um lado, foi para o outro e terminou no meio lá, tranquilo. Então, você vê aqui que a vantagem ela foi permanecer por todo o trade até nós fecharmos aqui. Então, você vê que a IVRR se manteve bastante estável e tranquilo e foi abaixando o IVR, que é o que a gente quer. Você vê que o IVV ele caiu, né? Mas no início do trade ele estava mais próximo e depois até ficou melhor, sem aqueles cruzamentos malucos que a gente viu lá. Olha só a beleza. Ganho de teta pelo resultado, né? Essa movimentação aqui, que se afastando do ganho de teta, porque houve uma movimentação lá no meio do trade, é por isso que ele se afastou, mas depois é isso que faz uma elétrica, né? Sempre que uma elétrica cai, na semana seguinte ela sobe. E quando ela sobe, depois ela cai. Até mesmo esse comportamento atípico da Eletrobras, depois todo mundo viu a recuperação que ela teve. Porque os contratos dela são definidos por anos adiante, corrigidos pela inflação. Todo mundo sabe quanto uma elétrica vai ganhar. Não há sobressaltos. É um trade estável. Diferente também foi a Prio. Olha só, a Prio, ela saiu do range quase logo no início aqui. E permaneceu fora do range quase o tempo inteiro. Olha que interessante. Então, o delta também alterou. Você viu aqui, depois ele voltou violentamente graças aos manejos. Porque quando você faz o manejo, você neutraliza. Você neutraliza aquela posição. Então, eu vou estar mostrando, porque foram muitos manejos. Então, sempre que você tem essas regiões onde o delta ele retrocede, é porque teve um manejo. Essa região. Muito interessante, que a gente vai, então, neutralizando aqui pelos manejos. A gente vai estar conseguindo observar isso mais adiante. Olha que legal isso aqui, hein? Olha que legal. Nós temos aqui a call vendida, que ela permaneceu durante todo o trade. Então, é muito importante você entender que quando a opção que é invadida, você não pode recomprar aquela opção. Tá? Você não pode recomprar, porque ela vai ser sua maior aliada numa recuperação de mercado. Tá? Então, você vai reparar que ela é uma linha que tem início e vai até o fim. Não há interrupção nessa linha azul. A mesma coisa aconteceu também com o pozinho de call lá. Então, você vê que a laranja também não interrompeu. Mas olha só que jornada interessante. A gente tinha uma put da Prio, a N297, e ela, claro, o triângulo é isso, né? Você sempre vai ganhar de um lado. Aí foi caindo. Aí o que a gente fez? A gente vendeu uma nova put. E ela foi caindo. Aí vendemos uma nova put. Ela foi e caiu. Podia ter até vendido aqui, mas a gente vendeu aqui. Aí o que aconteceu nesse final aqui? A última put que a gente fez veio contra. Aí você vai pensar, nossa, então era para ter dado errado. Não, porque se veio contra na put,
A gente estudou aí no treinamento operacional o que fazer perto do ciclo aqui, perto do final do ciclo. A gente fez o manejo aqui e, mesmo que vá contra o manejo, a gente sabe que vai ter, do lado da call, uma recuperação muito forte. Enquanto não havia a recuperação em todo o trade, a gente foi vendendo put. E quando aconteceu, o que você vendeu nunca ia ter mais peso do que aquela call que você estava lá deixando desde o início, porque essa call aqui ela tem um delta 1 já. Ela é muito forte, ela é muito poderosa numa recuperação. Então, o manejo aqui, se vier contra, não vai prejudicar a recuperação. E a gente consegue, então, visualizar isso graficamente. A turma que fez o treinamento operacional vai ficar muito fascinada em ver isso aqui, porque foi exatamente o tema inédito que a gente colocou lá no treinamento operacional. Eu nem tinha feito ainda, nem tinha visto esse slide ainda, mostrando quão assertivo é esse manejo de final de ciclo. Muito legal. Muito incrível essa tela aqui. Muito obrigado aí, Mr. Data. Show de bola! Então, mais uma vez, a gente comprova que o θ é uma proxy do risco gama, uma proxy invertida, então a gente vê como é impressionante isso. Como a gente pode adotar o θ como a proxy, está aqui. Não é mais, mercado americano. Mercado americano, não. Aqui Ambev, olha aqui Ambev. Olha a Prio. Olha aqui a Eletrobras. Está aqui, mercado brasileiro. Não é uma coisa inventada do mercado americano. Está aqui, ó. Muito bom, né? Muito legal. E, claro, a tela mais importante, que é a tela onde estão todos os resultados, né, do portfólio. Muita coisa interessante aqui para se ver. Então, a gente vê aqui, quando a gente abriu as posições, a gente consegue enxergar aqui os prêmios que a gente já obteve de cara, e foram prêmios altos, como a gente pode ver aqui, né? Graças ao vendaval, que ele está sempre sinalizando para a gente oportunidades realmente bastante fortes. A gente tem aqui a margem máxima, que foi 6 mil. E o notional, que é 30. Olha só qual é a margem pelo notional. 21%. Baixíssima. Então, você fazendo aqui a rentabilidade pelo notional, considerando o pó, teria dado 1,20 pelo notional, que é extremamente subalavancado para deltas baixos, como esses aqui. Se fosse sem um pó, seria 1,48, mas a gente vai calcular tudo em cima, mesmo com pó, tá? Para não ter aquele argumento, mas quero ver se tiver pó. Tá aí, tá considerado pó, porque sem um pó era 1,48. Mas a gente vai considerar aqui 1,20. Olha que interessante, a gente abriu o trade com nível de risco gama de 0,94 e por causa de nós termos levado até a expiração, nós tivemos essa expansão de risco aqui para 1,73. Como eu falei, deu lá mais de 80% de expansão de risco. Então, a gente tem que considerar isso na posição inicial, porque se você alavanca na posição inicial, quando há uma expansão de risco, isso pode te levar a uma região perigosa. Então, a gente está fazendo uma conta de frente para trás, para a gente saber de quanto a gente poderia ter começado, para, vendo a expansão, a gente não colocar em risco o nosso capital.
Ah, mas quando a gente abre um trade não tem como saber. É verdade. E é por isso que você tem que ter o seu nível de risco gama para você ir ajustando as suas posições quando chega nesse limite. Mas isso é outro assunto, é assunto de gestão de portfólio. Aí a gente consegue, então, calcular qual seria a sua taxa dentro de uma perspectiva conservadora. Você, devido a essa expansão de risco, só poderia ter um fator de alavancagem de somente 16%, que te daria uma taxa de 1,39, mais a renda fixa, que já é uma taxa meio indecente. Melhor ainda é o moderado, que te daria, então, uma alavancagem de 73%, que você ainda teria um trade extremamente seguro, para uma taxa de 2% mais renda fixa, que a gente já até pode parar por aqui. A gente pode parar por aqui, mas você até poderia, depois de muito tempo operando, com muita experiência, sendo um cara arrojado, chegar até um fator máximo de alavancagem de 131%, que chegaria a 2,78 mais renda fixa. Então, você vê o quão importante é você ter experiência e você estudar, porque a sua experiência e seu estudo pode ser a diferença entre muito grande de taxas. Você vê aqui, você podia ganhar quase que o dobro, mas o arrojado não esquece o arrojado, tá? Esquece o arrojado. Mas você já teria um ganho significativo aqui se você fosse moderado. Muito incrível, né? Vale a pena a gente observar aqui também algumas coisas interessantes. Então, você vê aqui a Prio. Primeiro, você observa aqui, né, que cada uma delas teve uma duração diferente. É um trade que começou aos 44 dias. Então, nós tivemos aqui 1, 2 e 3 que correram muito bem, até assim, além das expectativas, ou seja, metade do portfólio. Você teve o BOVA, que teve o comportamento ok, tranquilo, como normalmente é uma ETF, e nós tivemos aqui 2 que exigiram manejo. E olha só que interessante, quando você olha a Prio, você observa aqui que a rentabilidade da Prio foi levemente negativa. Mas veja que a estrutura pura, né, que na verdade, quando você está ali manejando, você está só focado na estrutura pura. A estrutura pura, ela foi positiva, sem considerar o pó. Então, o manejo, a gente pode dizer que o manejo, ele neutralizou totalmente o comportamento da Prio. E o da Ambev? Olha só o da Ambev. Nós zeramos pelo manejo. E sem o pó teria dado 0,15. Então, nós temos aqui 2 operações que saíram do script, a Ambev e a Prio, mas isso não impactou a taxa. Olha que coisa interessante. Isso não impactou os resultados, como eu demonstrei. Para você ver como a metodologia é sólida, como ela tem várias camadas de proteção, que fazem com que, mesmo tendo 2 ativos tendo um comportamento atípico, você ainda consegue taxas nesse nível aqui. Muito incrível, né? Muito incrível. Então, mais algumas lições. A gente percebe que elevar até a expiração eleva seu risco gama, de forma a impactar seu tamanho de posição. Porque mesmo que você ganhe uma taxa adicional por levar até a expiração, você pode ser obrigado a ter que diminuir suas posições devido a uma elevação do risco gama.
Mas meio óbvio, né? A gente percebeu que a chamada de margem caía com o valor das opções. A expansão da volatilidade implícita da Ambev no meio do trade alcançou a VI absorvendo toda a vantagem que a gente teve. Foi quando a gente percebeu ali que a gente ia precisar fazer os manejos, ia ser uma operação que iria exigir uma certa atenção. Um outro fato bastante interessante foi que a expansão de margem por conta da Americanas afetou todas as empresas. A gente observou que a gente que está monitorando, né, todo dia levantando tudo, a gente percebeu uma expansão de margem que contagiou todas as empresas. Muito interessante isso. E outra grande sacada que a gente viu ali, né, é uma coisa que a gente vai estar levando agora para o Benedito. O IVV, quando cruza o IVVA, ele faz isso quando há um súbito aumento de volatilidade implícita. Muito interessante, né? E uma outra lição é o que a gente mostrou aqui, que eu deveria ter escrito, que é como os manejos eles são muito poderosos para você neutralizar todas as perdas. O que vai te proteger não é você travar. O que protege no lado da call não é você comprar uma trava. O que te protege do lado da call é você vender uma put. O que te protege do lado da put não é você travar a put, é você vender uma call. Essa que é a grande sacada e o grande segredo. E está aí os resultados para mostrar. E é por isso que a gente faz questão sempre de trazer um portfólio público. Apesar de eu não ter trazido aqui exatamente lá os strikes, os valores, a gente divulga isso no Telegram. Então, entre no Telegram. Vá lá para participar, para você ver tudo que está acontecendo, tudo que está rolando. Todo esse racional, ele está aí embutido dentro do Vendaval, então você tem como assinar o Vendaval. É só apontar a sua câmera de celular para o QR Code, né? E tudo isso está cuidadosamente explicado, passo a passo, com monitor, 3 meses de acompanhamento, a gente abre uma posição junto de você, tudo isso no treinamento operacional, que você pode estar colocando o seu nome na lista de espera. Tá? Então, estou muito contente. Está cada vez mais evidente para todo mundo o quanto estamos entregando, o quanto toda a metodologia ela é sólida, ela é comprovada, ela é mensurável, ela pode ser acompanhada por todos e traz realmente taxas que são bastante impressionantes. Tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje e seria um prazer enorme estar aqui com vocês em todos esses momentos, tá? Não deixe de dar o seu like e de deixar seus comentários, tá? Comente lá. Tem alguma dúvida? Não entendeu nada? Diz que não entendeu nada. Fala que eu gostei. Fala alguma coisa lá que será muito bem recebida, tá? Não tem pergunta boba, tá bom, gente? Então, é isso aí. É um material técnico de altíssimo nível e o que eu fico muito feliz de estar cada vez mais sendo descoberto e valorizado por todos vocês. Tá bom, gente? Então, nos vemos no Telegram e até o próximo vídeo.